Boa tarde a todos. Essa é a apresentação Criando Filtros no Proteus. Inicialmente, eu gostaria de começar fazendo uma diferenciação entre pesquisas e filtros. Pesquisas são uma maneira de você informar uma determinada chave, uma informação exata que você tem, e o sistema Proteus vai retornar exatamente a informação relacionada a essa chave. Por exemplo, você tem o número de uma nota fiscal, submete a pesquisa, o sistema Proteus ele retorna exatamente aquela nota fiscal que pode ser consultada, transmitida, etc. Já a filtragem é uma maneira útil de ver somente os dados que você deseja exibir no sistema. Fornecemos condições específicas que devem ser satisfeitas no retorno de informações. Por exemplo, a lista de fornecedores da cidade de São Paulo. Quais as vantagens da utilização de filtros? Em primeiro lugar, em todo o sistema, os filtros funcionam da mesma maneira. Se você aprendeu a filtrar, criar filtro no cadastro de produtos, nos outros cadastros, nas tabelas de movimentação e nos relatórios, vai funcionar da mesma maneira. Segundo, os filtros estão disponíveis em 99% das rotinas do sistema, inclusive em alguns relatórios, no qual, além dos parâmetros usuais que vocês têm, você pode também utilizar um filtro adicional, um ou mais filtros. E dessa forma, você tem uma poderosa ferramenta que está disponível em quase todo o sistema para fazer exatamente aquilo que todo mundo necessita, que é adquirir, buscar aquelas informações que estão salvas de forma segura no sistema e trabalhar com as informações que deseja. Em último lugar, os filtros eles podem ser criados, editados, excluídos e eles são conectados diretamente ao usuário que os criaram. Então, você loga no sistema e aqueles filtros que você salvou, você pode reutilizar exatamente da forma que você criou. Bom, agora eu vou fazer a apresentação de um filtro, ok? De forma que possamos ver como é que funciona. Aqui eu tenho a tela do cadastro de fornecedores. E nesse browser são me apresentados todos os fornecedores que o sistema possui. A gente pode ver aqui que esses que estão em cinza são aqueles que estão bloqueados para utilização. Vamos supor que eu precise filtrar somente os fornecedores que são do estado de São Paulo. Como eu faria isso? Eu clico em filtrar, aqui no canto, criar filtro, seleciono o campo estado, escolho o operador igual a, que já é o operador padrão, e coloco a expressão SP, São Paulo. Clico em adicionar, a expressão é criada, clico em salvar, estado igual a São Paulo, marco, filtro e clico em aplicar filtros selecionados. O sistema vai processar e vai me retornar todos os fornecedores que são do estado de São Paulo. Vamos checar aqui 2 deles, para verificar aqui exatamente. Os fornecedores são do estado de São Paulo. Ok? Agora vamos ver passo a passo qual é a rotina de criação de um filtro. Ok? Vamos começar primeiro vendo como se filtra os registros apenas por um campo, como nesse exemplo. Ok? Eu vou clicar em filtrar. Eu vou remover esse filtro para a gente começar do zero. Ok, a lista de filtros está vazia. Primeiramente, eu clico em clicar filtro. Anteriormente, a gente não fez isso, mas eu posso dar um nome para o filtro. Então, eu vou dar o nome de fornecedores, estado de São Paulo. Ok? Quando a gente não dá o nome do filtro, o sistema preenche com o nome similar à expressão criada. Mas eu recomendo que se crie um nome caso esse filtro seja importante para ser utilizado depois. Bom, depois nós precisamos escolher o campo. Aqui nós temos o campo. Eu vou mudar na tabela aqui, procurar o estado, o nome do campo estado. Depois o operador. O operador, eu tenho uma série de operadores pré-cadastrados, como igual a, diferente de, menor que.
seja, eu poderia filtrar todos os fornecedores que são iguais ao estado de São Paulo, mas eu poderia também filtrar os fornecedores que são diferentes do estado de São Paulo. Eu quero todos, com exceção do estado de São Paulo, certo? Isso aqui está bem relacionado com a lógica, ok? Quem já estudou um pouco de lógica vai estar familiarizado com esse tipo de filtro. E a expressão é exatamente a chave que nós queremos dar para que o sistema nos retorne as informações desejadas. Então, vamos colocar aqui São Paulo. Ok. Feito isso, nós construímos uma expressão aqui. Agora a gente precisa fazer com que ela venha para essa caixa aqui embaixo. Eu vou clicar em adicionar. Ok. Agora, dizemos que a expressão veio aqui para baixo. O filtro está praticamente pronto. Eu posso clicar em salvar. E naquela listagem de filtros, agora ele vai estar presente. Para que eu possa executar o filtro, eu clico, né, ele vai ficar ticado, e daí, agora, clicando em aplicar filtros selecionados, ele realmente vai executar o filtro que eu quero. Ou seja, agora, novamente, temos a filtragem só dos fornecedores do estado de São Paulo. Ok? Bom, esse é o caso mais simples, só que poderíamos necessitar filtrar vários campos. Como a gente poderia fazer isso? Ok, eu vou mostrar aqui. Como fazer isso? Ok, agora vocês estão vendo um pequeno fluxograma que eu criei, com um roteiro para filtrar vários campos. Aqui nós temos o início, eu devo escolher o campo, escolher o operador e a expressão. O campo, por exemplo, o campo estado, o operador igual e a expressão SP, estado de São Paulo. Eu clico em adicionar. Se eu não tiver outros campos para filtrar, aqui filtrar outros campos igual a não, eu simplesmente clico em salvar, marco o filtro e aplico os filtros selecionados. Enfim, caso eu tenha que escolher um outro campo, eu devo escolher um outro operador, dizendo se aquela expressão ela vai ser somada a uma outra expressão ou ela pode ser uma expressão ou outra. No caso, por exemplo, eu poderia escolher uma expressão que seja estado de São Paulo ou estado de Rio de Janeiro. Ou eu digo que é o estado de São Paulo e o município também de São Paulo. Certo? Então, eu vou ter que escolher aqui se é e ou. Eu escolho um novo campo, um novo operador e uma outra expressão. Se eu não tenho outros campos para filtrar, simplesmente clico em salvar, marco o filtro e aplico os filtros selecionados e fim. Agora nós vamos ver na prática como funciona. Vamos voltar para a tela do Proteus. Vou clicar em filtrar. Nós já temos nosso filtro feito anteriormente. Então, para aproveitar, ele já está marcado, eu vou clicar em editar. Ok, a gente aqui já está vendo que é possível editar os filtros, né? Coisa que foi falada antes. E agora eu vou colocar uma nova expressão. Vamos supor que eu precise dos fornecedores que sejam do estado de São Paulo, ok? Mas também do município de São Paulo. Eu não sei se existem outros estados que têm também um município chamado São Paulo. Então, essa seria a forma correta de eu filtrar todos os fornecedores que são do município de São Paulo capital. Né? Porque se eu colocasse simplesmente município de São Paulo, poderiam ver municípios que fossem de outros estados, certo? Então,
A gente viu anteriormente, eu preciso agora colocar um outro operador para poder colocar uma nova expressão. Então, eu vou utilizar o operador E. Por quê? Porque eu quero que ele satisfaça as duas condições. Deve ser do estado de São Paulo e do município de São Paulo. E agora eu volto a pesquisar um novo campo. Vou escolher aqui o campo município. Opa, campo município igual a, não preciso mexer aqui, São Paulo. E clico em adicionar. Pronto. Agora eu tenho duas condições que devem ser satisfeitas simultaneamente. Clico em salvar, como da outra vez. Aqui já está marcado, né? Vou marcar novamente, mas não é necessário. E clico em aplicar filtros selecionados. Pronto. Agora eu tenho certeza que todos esses fornecedores são de São Paulo, né? A capital do estado de São Paulo, e não que por acaso haja um município em outro estado que não seja de São Paulo. E aí a gente pode ver, todos aqui são do município e do estado de São Paulo. Bom, voltando aqui nas opções de filtro, eu vou excluir esse filtro e vou criar um filtro novamente. Nós vimos aqui que a gente tem essa opção aqui padrão, que vem marcada como default. Ok? Isso porque esse gerador de expressões aqui nos auxilia a escolher os campos que a gente quer. Né? Por exemplo, aqui no estado igual a, que é o operador. Inclusive a expressão aqui, se eu não soubesse quais são os estados possíveis, eu posso clicar na lupa e o sistema me auxilia aqui a escolher o estado que eu quero, estado Rio de Janeiro. Posso clicar em adicionar e perfeito. Porém, talvez eu queira trabalhar diretamente com os campos das tabelas. Okay? Isso é um pouco mais complexo, mas me permite, vou excluir aqui, okay? Que eu trabalhe diretamente. Nesse caso, eu preciso saber qual é o nome exatamente. A tabela, ela já está focada, porque eu estou no cadastro de fornecedores, então não preciso saber o nome da tabela, mas eu preciso saber o nome do campo. Então, para fazer o filtro simular, eu teria que colocar A2est igual a, abre aspas, SP, usando alguns recursos aqui de programação, tá? Da programação ADVPL, e sabendo o nome do campo dos bancos de dados, do banco de dados. Clico em adicionar, ok, salvar, e funcionou da mesma maneira. Porém, se eu escrever o nome do campo errado, ok, não vai funcionar, pode dar um erro, e também pode trazer o meu filtro errado, né? Porque existem, por exemplo, se eu não me engano, existe o campo chamado A2_estado, que não é o mesmo da unidade da federação. Ou uma pessoa poderia pensar em filtrar aqui e escrever A2UF, certo? Clicar em adicionar, vou excluir esse aqui, né? Aqui, vamos mudar aqui para o estado, tá? Expressão. Vamos excluir aqui. Expressão do filtro A2UF igual a São Paulo. Clicar em adicional e ele vai dizer que essa variável não existe. Por quê? Porque não é esse o nome do campo. Esse aqui é o nome do filtro, vamos modificar. Então, aqui requer um pouco mais de conhecimento. E eu ainda tenho a terceira opção, que é a função, ou seja, eu poderia pedir para que um programador desenvolvesse um código que analisasse os registros e retornasse uma determinada informação. Por exemplo, um cálculo do CNPJ, ou alguma coisa do tipo que ele verificasse na tabela de notas fiscais qual foi o faturamento total desse cliente e ele só me retornasse os clientes ou fornecedor, por exemplo, que me vendeu a partir de um determinado valor, certo? Só que isso requer, né, que a equipe de tecnologia e desenvolvimento crie essas funções para que o usuário possa utilizar. Então, é uma coisa um pouco mais complicada, mas que permite que novas possibilidades sejam criadas para se explorar o filtro.
demonstrando que é um recurso extremamente poderoso. Okay. Muito bem, agora vamos ver a questão da edição dos filtros. Voltando aqui no filtro, e no filtro como ele estava anteriormente, certo? Nós podemos modificar aqui o filtro, por exemplo, aqui ele está em adicionar, tá? Eu posso modificar aqui dizendo que eu quero que essa condição aqui seja substituída. Então, eu venho aqui, escolho substituir, e aqui eu vou voltar ao padrão, tá? E agora eu vou fazer a troca, vou dizer que eu quero que o estado seja igual ao Rio Grande do Sul. E vocês viram que o botão aqui não está mais adicionar, ele se foi modificado para substituir. Eu clico em substituir, e foi modificado. Como eu já estou modificando aqui, eu posso, por exemplo, colocar novas condições. Eu posso adicionar um ou aqui, tá? Ele voltou a se adicionar. Né? Clico em ou. Opa, não é para ser ou, é para ser e. Eu simplesmente venho aqui em substituir e clico em e. E ele volta a ser e. Vamos voltar a substituir de novo e colocar ou, certo? E eu quero que o estado seja Rio Grande do Sul ou Santa Catarina. Agora está em adicionar novamente. Clique em adicionar. Então, agora ele pode ser uma condição ou outra, ou seja, ele vai me trazer fornecedores desses dois estados, certo? Então, vamos colocar aqui filtro chamado, o nome do filtro eu vou botar Estados do Sul, ok? E eu vou colocar mais um aqui, eu vou colocar substituir aqui, ou estado igual a Paraná. Então, agora sim, eu vou ter todos os estados do Sul. Eu vou salvar. E como eu tinha comentado com vocês, eu quero, além de utilizar isso aqui, também salvar esse filtro para que quando eu logar no sistema novamente, ele me retorne. Então, eu vou clicar aqui em salvar. Os filtros foram gravados com sucesso. Eu vou dar OK. Posso aplicar o filtro se eu quiser. E aqui, realmente, ele me filtrou, tá? Vamos ver aqui um desses fornecedores. Vamos ver de que estado é. Esse aqui do Rio Grande do Sul. Mas ele certamente vai ter fornecedores nos 3 estados. Eu vou sair da consulta. Se eu não tivesse salvo, eu perderia essa consulta, né? Esse filtro que eu criei. Agora, se eu clicar em fornecedores, né, ele vai me abrir o browser com todos os fornecedores. Eu vou clicar em filtrar. Ele vai estar lá disponível. Eu posso desmarcar, criar um outro filtro, fazer outros filtros diferentes, ou eu posso já utilizar aqui os filtros desejados. Certo? Agora voltou a estar com aquele filtro dos estados do Sul. Agora, uma opção muito interessante aqui, okay, vamos novamente editar esse filtro aqui, tá? Aliás, vamos criar um outro filtro, tá? Eu vou chamar filtro por estado. Filtro estado igual a, vou colocar São Paulo, tá? Só que eu vou marcar aqui essa opção, informa dados do filtro durante a execução. Quando acontece isso, cada vez que eu for executar o filtro, ele vai me solicitar qual é o estado que ele quer. Vocês viram que ele limpou aqui, ó, certo? Ele limpou a expressão, então vou clicar em adicionar. Então ele já sabe que agora o estado aqui, a expressão é uma variável. Quando eu executar esse filtro, ele vai me perguntar qual é o estado. Isso é útil quando a gente, nesse caso, por exemplo, quando eu quero filtrar estados diferentes, ele vai me abrir uma janela em que ele vai perguntar qual é o estado que você quer filtrar. Eu preencho esse estado e ele me retorna a informação. Então vamos experimentar salvar. Ok. Eu vou salvar esse filtro também aqui, tá? Para ter tudo salvo. Vou desmarcar esse aqui e vou marcar um filtro por estado. E vou aplicar. Viram? Ele abriu uma janela aqui com um estado a ser filtrado. Agora eu vou procurar o estado, por exemplo, vamos dizer se a gente tem alguma coisa do Amazonas. Vou confirmar. Tem alguns fornecedores do Amazonas. Certo? Então, torna bem dinâmico a utilização do filtro. Em alguns casos, você vai ter filtros que você quer saber exatamente aquele tipo de informação, como, por exemplo, valores acima de, abaixo de,
todos os clientes que são pessoas físicas, por exemplo, você já vai ter um filtro chamado pessoas físicas. Mas, nesse caso do Estado, seria bem mais prático você poder informar que Estado você quer poder filtrar. Muito obrigado por assistir esse treinamento. Até a próxima.